Meus pais falaram que não iam no meu casamento se eu não convidasse minha irmã, aquela que dormiu com o meu noivo. Então eu dei para eles uma escolha que eles nunca imaginaram. Minha irmã Sarah, de 26 anos, e eu sempre fomos muito próximas enquanto a gente crescia. A gente dividia o mesmo quarto na nossa casa pequena, e conversava sobre tudo, qualquer coisa mesmo. Ela era mais pra frente, cheia de energia, amava arte, música e tudo que chamava a atenção dela. Eu era mais quieta, estudiosa, sempre com o nariz enfiado num livro ou fazendo algum projeto. Mesmo sendo diferentes, a gente sempre se apoiava. Era assim entre a gente. Nossos pais, John, 55 anos, e Mary, 53 anos, sempre ensinaram que família vem primeiro, não importa o que aconteça. Por muito tempo eu acreditei nisso, que família é tudo, que a sangue é mais grosso que água, essas coisas. Mas hoje acho que isso só funciona quando todo mundo joga limpo. Conheci o Ryan, de 30 anos, no meu segundo ano de faculdade. Ele estava no último ano. A gente se deu bem logo de cara. Ele tinha uma confiança tranquila, sabe? E a gente se conectou por causa do nosso amor por livros. Ficávamos horas conversando sobre autores clássicos que a gente curtia, e até sobre coisas bobas, tipo as frases mais esquisitas que achávamos em livros antigos. Não demorou muito para eu me apaixonar de verdade. Ryan era inteligente, engraçado, e me fazia sentir que eu era a única pessoa na sala quando ele estava comigo. Depois que me formei, a gente foi morar junto num AP pequeno perto do centro. Achei que estava tudo perfeito. A gente já falava sobre casar, ter filhos, essas coisas. Enquanto isso, a Sarah estava seguindo o caminho dela. Ela não quis fazer faculdade, o que deixou meus pais meio decepcionados, mas ela estava correndo atrás, trabalhando aqui e ali. A Sarah estava tentando se sustentar enquanto corria atrás do sonho dela de ser artista. Ela vivia trocando de emprego, lutando para pagar as contas, mas eu admirava a força de vontade dela. Sempre achei que, uma hora ou outra, ela ia conseguir se encontrar. Nunca imaginei que tinha algum clima estranho entre a Sarah e o Ryan. Na real, eles se davam super bem, e eu achava isso ótimo. Eles tinham várias coisas em comum, tipo música, arte e essas coisas criativas que nunca foram muito a minha praia. Eu achava legal que minha irmã e meu namorado conseguiam conversar e se divertir com esses assuntos que eles gostavam. Mas agora vejo que eu estava cega pro que estava realmente rolando. No dia que eu descobri tudo, parecia um dia normal. Eu estava super focada numa apresentação enorme do meu trabalho de marketing, algo que já estava me deixando estressada fazia semanas. Acordei atrasada e, quando vi, tinha esquecido o pendrive em casa com todos os arquivos. Fiquei desesperada por um instante, mas aí lembrei que a Sarah estava ficando lá em casa aquela semana. Liguei para ela. Oi, você pode me fazer um favorzão? Tentei falar calma, mesmo me sentindo no limite. Esqueci meu pendrive com tudo que eu preciso para hoje. Será que você consegue me mandar os arquivos? É muito importante. Ela respondeu de boa, sim, sem problema. Te mando por e-mail daqui a pouco. Achei que estava tudo resolvido. Ufa! Mas, mais tarde, recebi uma notificação no celular. Era o e-mail da Sarah com os arquivos. Só que, quando abri, tinha outra coisa junto. Não era só o que eu tinha pedido. O assunto do e-mail era estranho. Enviado, Ryan. E no corpo do e-mail, tinha um rascunho esquisito, mal escrito, que ela provavelmente esqueceu de apagar. Na hora meu coração disparou. Tentei não surtar, pensei, deve ser só coisa da minha cabeça. Mas mesmo assim, rolei a tela para ver o que era. E o que eu li, foi como se o chão tivesse sumido debaixo de mim. Tinha dezenas de mensagens. Todas entre a Sarah e o Ryan. E não eram mensagens de amizade, não. Eram coisas íntimas, cheias de detalhes dos encontros deles, além de piadinhas que só quem tá apaixonado faz. E aí eu vi a parte que mais me destruiu. Mal posso esperar para te ver de novo amanhã. Ontem à noite foi incrível, Sarah. Ontem à noite. Justamente a noite em que eu fiquei até tarde trabalhando naquela apresentação, achando que meu namorado estava em casa vendo TV e minha irmã saindo com os amigos. Mas não. Eles estavam juntos, fazendo Deus sabe o que pelas minhas costas.
Na hora, meu estômago embrulhou. Faltou ar. Senti que ia vomitar ali mesmo, na frente do computador. Minhas mãos tremiam enquanto eu descia a tela, lendo mais do que devia. Acho que, no fundo, eu ainda estava tentando achar alguma explicação, qualquer coisa que dissesse que eu estava exagerando. Mas estava tudo ali. Claro. Preto no branco. Eles estavam dormindo juntos fazia 6 meses. 6 meses. 6 meses de mentira. Nem lembro como consegui voltar para casa naquele dia. Tudo ficou meio embaçado. Quando entrei no AP, o Ryan estava sentado no sofá, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Isso me deu um ódio. Não pensei 2 vezes. Nem tentei ser educada. Joguei meu celular nele de verdade e falei: se explica. No começo ele ficou com uma cara de quem não estava entendendo nada. Aí ele pegou o celular, viu as mensagens e ficou branco. Não é o que parece, ele gaguejou. Ah não. Lá vem o clássico. Não é o que parece. Porque pra mim, parece que você tá transando com a minha irmã faz meio ano. Eu explodi. Ryan tentou dar desculpas. Foi um erro. Não queríamos que isso acontecesse. Não significa nada. Mas quanto mais ele falava, mais raiva eu sentia. Cada palavra parecia outra facada. Até que ele parou de tentar mentir e só ficou ali. Sentado. Sem dizer mais nada. Ele ficou de cabeça baixa, sem nem tentar negar. Admitiu que tudo o que eu tinha lido era verdade. Disse que no começo era inocente só conversas de madrugada, quando eu já estava dormindo. Que os dois se conectaram por causa do amor pela arte, pela música, e que isso foi virando outra coisa. Mas eu não queria saber. Pra mim, já tinha acabado. Falei com a voz tremendo. Sai. Agora. E não quero mais te ver. O Ryan nem discutiu. Pegou as coisas dele e foi embora. Assim, do nada, a vida que eu achei que estava construindo com ele virou pó. Mas o pior nem foi ele. Foi a Sarah. Minha própria irmã. Depois que o Ryan saiu, eu fiquei ali, parada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Mas eu sabia que só ia conseguir seguir em frente depois de falar com ela. Eu precisava ouvir da boca dela. Precisava entender por que ela fez isso comigo. Peguei o carro e fui até a casa dela. Minhas mãos tremiam o caminho inteiro. Quando ela abriu a porta, parecia que já sabia. Nem tentou inventar desculpa como o Ryan. Só ficou ali, com aquela cara de quem sabe que fez merda. E então ela disse as palavras que me quebraram por dentro. Me desculpa. Eu não queria que isso acontecesse, mas eu amo ele. Na hora, eu congelei. Era difícil de acreditar. Minha própria irmã. Eu nem consegui responder. Nenhuma palavra saiu. Só me virei e fui embora, com as lágrimas caindo no meu rosto. Foi aí que caiu a ficha. As 2 pessoas em quem eu mais confiava destruíram meu mundo. E pronto. Foi ali que eu perdi os 2. Acho que nunca me senti tão vazia quanto naquele dia, dirigindo para longe do AP da Sarah. Um monte de sentimentos me engolindo por dentro: raiva, tristeza, decepção. Mas ao mesmo tempo, eu me sentia completamente anestesiada. Como se eu tivesse fora do meu corpo, vendo minha vida desmoronar em câmera lenta, e sem poder fazer nada. Estacionei o carro em qualquer lugar e fiquei lá, parada, sem saber o que fazer. Tentando entender como isso aconteceu. Como ela pôde fazer isso comigo? A Sarah era minha irmã. Alguém que eu confiava mais do que qualquer pessoa. E o Ryan, eu achava que ele era o meu futuro. Naquele momento, parecia que tudo na minha vida tinha sido uma mentira. E eu fui a última a perceber. Depois de um tempo, eu voltei pro apartamento que eu dividia com o Ryan. Quando entrei, tudo parecia errado. O lugar parecia estranho, como se nem fosse mais meu. Olhei em volta e vi todas as coisas que a gente tinha comprado juntos. O sofá onde a gente assistia série colado um no outro, as fotos nossas na parede, e aí caiu a ficha, nada daquilo tinha mais valor. Tudo parecia sujo, contaminado.
Eu nem sabia por onde começar, mas sabia de uma coisa: eu não podia continuar ali. Não queria estar naquele lugar onde tudo aconteceu. Peguei uma mochila e comecei a jogar dentro algumas roupas, meu notebook e o que mais achei que ia precisar por uns dias. Não conseguia arrumar tudo. Parecia que se eu fizesse isso, estaria aceitando de vez que tudo com o Ryan tinha acabado. Enquanto eu ainda estava juntando minhas coisas, ouvi a porta abrir. Congelei. Era ele. O Ryan. Eu não queria ver ele. Não queria ouvir mais nada vindo dele. Mas lá estava ele, parado na porta, com a cara de quem tinha sido atropelado por um caminhão. Uma parte de mim queria gritar, jogar tudo na cara dele. Mas eu estava exausta. Cansada demais até para sentir raiva. Por favor, só escuta. Ele disse com a voz baixa, tremendo. A gente pode conversar? Eu não respondi. Só continuei arrumando minhas coisas, de costas para ele. Mas ele não entendeu a dica. Chegou mais perto, ficou parado no meio da sala, perdido, sem saber o que fazer. Eu cometi um erro, ele começou a dizer. E aí eu senti meu sangue ferver. Um erro? Sério? Ele queria mesmo chamar isso de erro? Como se fosse uma coisa boba que ele podia pedir desculpa e tudo voltava ao normal. Larguei a mochila no chão, virei para encarar ele de frente e falei. Erro? Sério? Você transou com a minha irmã por 6 meses, Ryan. Isso não é um erro. É uma escolha. Ele ficou olhando para os próprios pés, igual criança quando leva bronca. Eu sei, eu sei. Ele murmurou: eu não queria que fosse tão longe, só aconteceu. Eu quase ri. Só aconteceu? Isso é o que as pessoas dizem quando derrubam um copo ou perdem um ônibus. Não quando traem alguém que dizem amar. E ainda por cima com a irmã da pessoa. O que você quer que eu diga? Perguntei, com a voz tremendo de frustração. O que você pode falar que vai melhorar isso, Ryan? Ele abriu a boca, depois fechou. Não tinha resposta. Porque, na real, não tenho o que dizer. Nada do que ele falasse ia apagar o que fez. Nada ia consertar. Me desculpa. Ele sussurrou. Revirei os olhos. Desculpa? Só isso? Agora ele parecia desesperado, tentando segurar algo que já tinha escapado faz tempo. Eu nunca quis te machucar, eu só estava confuso. A Sarah e eu, a gente se conectou por umas coisas, e eu não sabia como lidar com isso. Eu não queria que acontecesse, mas aconteceu. E eu sinto muito por ter errado. Você errou? Eu gritei, agora minha voz estava mais alta, cheia de dor. Você não só errou, Ryan. Você destruiu a minha confiança. Você me quebrou. Eu senti as lágrimas querendo sair, mas segurei. Não queria chorar na frente dele. Não queria dar essa satisfação. Ele se aproximou, estendeu a mão, como se quisesse me tocar. Mas eu me afastei, levantei a mão e disse: não. Minha voz saiu falha, mas firme. Só não. Ele parou. O braço dele caiu ao lado do corpo. E a gente ficou ali. Em silêncio. Parecia que o tempo tinha parado. Eu não sabia o que fazer. O que dizer. Só queria que ele fosse embora. Vai embora. Falei, por fim. A gente não pode ao menos conversar sobre isso? Ele perguntou, quase implorando. Eu não quero te perder. Eu ri. Mas foi aquela risada amarga. Não era engraçado. Era aquele tipo de riso que sai quando tudo tá tão bagunçado que nem parece real mais. Você me perdeu no momento em que decidiu dormir com a minha irmã. Eu enxuguei os olhos e falei. Não tem mais nada para falar. Acabou. O Ryan ficou parado ali, com cara de quem queria argumentar, mas não falou nada. Só balançou a cabeça, abaixou os ombros e virou de costas para sair. Quando a porta se fechou atrás dele, eu senti uma mistura estranha, alívio e tristeza. Alívio porque ele finalmente tinha ido embora. E tristeza porque era isso. Era o fim de tudo que a gente tinha construído juntos.
Me sentei na cama e olhei para a mala que ainda estava pela metade no chão. Minha cabeça estava a mil, mas ao mesmo tempo, parecia que eu estava meio desligada, tipo anestesiada. Como se meu cérebro quisesse me proteger de sentir tudo de uma vez só. Eu sabia que precisava seguir em frente. Tinha que começar a pensar no que ia fazer agora. Mas, naquele momento, eu ainda estava presa ali, tentando entender tudo o que tinha acabado de acontecer. Peguei o celular e mandei uma mensagem para minha amiga Emily, perguntando se eu podia ficar um tempo na casa dela. Eu não conseguia continuar naquele apartamento, não depois de tudo. Eu precisava de um espaço, respirar, clarear a mente, pensar. Ela nem fez perguntas. Só respondeu. Claro, vem quando quiser. Coloquei o resto das roupas na mochila, peguei o que era essencial e saí do apartamento sem nem olhar para trás. Não sabia quando, ou se, voltaria para pegar o que ficou, mas sabia que não dava para ficar lá nem mais um minuto. Aquele lugar já não era mais meu lar. Não desde que descobri o que o Ryan e a Sarah fizeram comigo. Enquanto eu dirigia até a casa da Emily, tudo ficava rodando na minha cabeça. Os e-mails, as mentiras, o jeito que o Ryan ficou quando confrontei ele, o pedido de desculpas vazio da Sarah. Parecia que eu não conseguia escapar daquilo, por mais que tentasse. Quando cheguei, eu estava exausta. Por dentro e por fora. A Emily me recebeu com um abraço, disse que eu podia ficar o tempo que precisasse e não me pressionou para contar nada. Eu fiquei tão grata por isso. Eu não estava pronta para falar sobre o que tinha acontecido. Pelo menos, não naquela noite. Enquanto eu estava deitada no sofá da Emily, olhando pro teto, tentei pensar em qualquer coisa que não fosse aquela dor que parecia que ia me engolir inteira. Mas não dava. A traição, a tristeza, tudo ainda estava muito recente, muito forte. Eu não fazia ideia do que o amanhã ia trazer, nem como eu ia seguir em frente. A única coisa que eu sabia era que eu precisava continuar. Mesmo me sentindo destruída por dentro, o que mais eu podia fazer? Fiquei na casa da Emily por alguns dias, tentando entender o que eu ia fazer da minha vida agora. É louco como tudo pode desmoronar num segundo e você se vê tentando juntar os pedaços, sem nem saber por onde começar. Eu não queria ver minha família ainda, principalmente meus pais. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde ia ter que contar tudo, mas eu não estava pronta para lidar com a reação deles. Eu só queria um pouco de tempo para processar tudo sem mais drama em cima. Mas claro que a vida não te dá esse tempo. Depois de uns dias quieta, meu celular começou a tocar sem parar. Várias chamadas perdidas, mensagens, áudios da minha mãe e do meu pai. Eu já sabia o que era. Eles queriam saber por que eu não estava atendendo, por que eu sumi, porque eu não estava em casa. Provavelmente já imaginavam que alguma coisa estava errada, mas nem sonhavam o quanto tudo tinha virado de cabeça para baixo. Até que eu finalmente cedi e liguei para eles. Minha mãe atendeu no primeiro toque, e na hora percebi o quanto ela estava preocupada. A voz dela estava naquele tom apressado, nervoso, sabe? Onde você estava? A gente tá tentando falar com você há dias. Por que não ligou de volta? Tá tudo bem? Ela falou tudo de uma vez, nem me deu tempo de respirar. Eu respirei fundo, tentando manter a voz firme e calma para responder. Ah, mãe, eu tô bem. Só tô lidando com umas coisas. Coisas? Que tipo de coisas? Ela perguntou, meio confusa. Não tinha jeito fácil de falar aquilo, então eu só soltei. O Ryan e a Sarah estavam tendo um caso. Silêncio. Foi como se o ar tivesse sumido. Por alguns segundos, não ouvi nada. Quase achei que a ligação tinha caído. Mas aí minha mãe falou, baixinho. O quê? Eu repeti, sentindo as palavras doerem de novo quando saíram da minha boca. A Sarah e o Ryan estavam ficando escondidos de mim. Já tem 6 meses isso. Dava para ouvir a respiração pesada da minha mãe do outro lado. Tem certeza? Ela perguntou, como se não conseguisse acreditar. Como se achasse que eu tivesse entendido tudo errado. Tenho. Tenho certeza sim, mãe. Falei, sem querer sair tão firme. Eu vi os e-mails. Confrontei os dois. Eles admitiram. Mais silêncio.
Dava para perceber que ela estava tentando digerir aquilo tudo. E quem não estaria, né? Não era qualquer coisa, era uma traição pesada. E eu sabia que aquilo ia bater forte nela. Eu não sei nem o que dizer, ela finalmente falou. Como isso pôde acontecer? A Sarah, sua irmã. Pois é, eu sei. Respondi, tentando não deixar meu tom sair amargo. Acredite, tô tão chocada quanto você. Dava para ouvir meu pai ao fundo, perguntando o que estava acontecendo. Acho que minha mãe me colocou no viva voz, porque logo ouvi a voz dele alta no telefone. Que história é essa? Ele perguntou, com aquela voz séria. Eu respirei fundo, já sabendo que teria que contar tudo de novo. Então contei. Expliquei tudo desde o começo, como achei os e-mails, como descobri que os dois estavam juntos pelas minhas costas, como confrontei eles e mandei o Ryan embora. Quando terminei, parecia que eu tinha aberto uma ferida de novo. Fiquei exausta, como se tivesse revivido tudo mais uma vez. A ferida ainda estava aberta. O papai ficou quieto por um bom tempo depois que eu terminei de contar tudo. Eu quase conseguia imaginar ele sentado lá, com a mandíbula travada e as mãos apertando o braço da cadeira. Ele não era do tipo que explodia logo de cara, mas quando ficava bravo, dava para sentir. E aquilo, com certeza tinha deixado ele furioso. Quando ele finalmente falou, a voz saiu baixa, controlada. Filho da mãe. Ele disse, cada palavra bem devagar. E a sua irmã, como ela pôde fazer isso com você? Eu não sei, pai. Respondi, com a voz embargada. Sério, eu não sei. Achei que eles iam ficar tão indignados quanto eu, que iam me apoiar, ficar do meu lado, talvez até cortar a Sarah como eu fiz. Mas aí minha mãe falou, e tudo tomou um rumo que eu não esperava. Talvez você devesse conversar com ela. Disse num tom calmo. Eu congelei. O quê? Ela é sua irmã? Minha mãe continuou, como se estivesse tentando suavizar tudo. Não tô dizendo que o que ela fez tá certo. O que ela e o Ryan fizeram foi horrível, mas talvez vocês dois possam, sei lá, tentar se acertar. Família é importante. Você sabe disso. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu tinha acabado de contar para eles que a Sarah me apunhalou pelas costas da pior forma possível, e o primeiro instinto deles foi me dizer para perdoar? Para tentar consertar? Você tá falando sério? Eu disse, já sentindo a raiva subir. Ela dormiu com o meu namorado, mãe. Ela me traiu. Como é que eu deveria resolver isso com ela? Tim, eu não tô dizendo que você tem que perdoar agora. Respondeu minha mãe, visivelmente desconfortável. Só, vocês sempre foram tão próximos. Eu odeio ver isso afastando vocês. Afastando todos nós. Mas não era uma briguinha qualquer. Não era algo que se resolvia com um pedido de desculpas e um jantar em família. A Sarah destruiu o que a gente tinha. Não tinha mais volta, pelo menos não tão cedo. Pai, acho que você não entende o quanto ela me machucou. Falei com a voz tremendo. Ela não é mais minha irmã. Não depois disso. Meu pai voltou a falar depois de um tempo. Olha, eu entendo que você tá com raiva. E você tem todo o direito de estar. A voz dele estava calma, mas firme. Mas o que sua mãe tá tentando dizer é para você não tomar uma decisão que não dá para voltar atrás. A Sarah é da sua família. Você pode até odiar ela agora, mas talvez, um dia, consiga achar alguma paz com isso. Naquele momento, eu me senti ficando maluco. Eu estava no fundo do poço, sentindo a maior dor da minha vida, e eles estavam preocupados com o quê? Com a família ficar unida? Cadê a revolta deles? Cadê o apoio? Eu precisava que eles estivessem do meu lado, que enxergassem o quanto eu estava destruído. Mas tudo o que eu ouvia era: ela ainda é sua irmã, família é tudo. Já estava de saco cheio. Eu não posso falar sobre isso agora. Falei, tentando manter a firmeza. Preciso de um tempo. Depois a gente conversa. Desliguei antes que eles falassem mais alguma coisa. Minhas mãos tremiam. Tentei segurar o choro. Não dava para acreditar.
Meus próprios pais pareciam mais preocupados em me fazer perdoar a Sarah do que com o que ela fez comigo. Parecia que estavam do lado dela. Como se estivessem dizendo que o que eu sentia não importava. E isso doeu quase tanto quanto a traição. Depois daquela ligação, eu soube. As coisas iam mudar. Não foi só a Sarah e o Ryan que me traíram. De um jeito, meus pais também me deixaram na mão. Eles não estavam me apoiando, só queriam manter a paz. Mas eu não queria paz agora. Eu só queria sobreviver a tudo isso. Queria descobrir como seguir em frente, sem desmoronar de vez. E para ser sincero, eu nem sabia por onde começar. Mas uma coisa ficou clara para mim. Eu estava sozinho. Depois daquela conversa com meus pais, me senti mais sozinho do que nunca. Tipo, eu já sabia que tudo estava uma bagunça. Mas ouvir eles tentando me empurrar para perdoar como se fosse uma coisa simples. Só piorou tudo. Achei que, pelo menos, poderia contar com eles para entender como eu estava me sentindo. Mas não. Eles não entendiam. Parecia que estavam tão preocupados em manter a família unida que não conseguiam enxergar que eu precisava de apoio. Precisava deles, não da Sarah. Fiquei na casa da Emily por mais um tempo, tentando clarear a cabeça. Não fazia ideia de por onde começar para reconstruir minha vida. A pessoa que eu achava que ia me casar me traiu. Minha irmã, em quem eu mais confiava, me traiu. E meus pais, basicamente estavam dizendo para eu engolir tudo e seguir em frente. Mas eu não estava pronto para lidar com nada disso. Mesmo assim, sabia que não dava para me esconder para sempre. Uma noite, enquanto eu estava distraído no sofá da Emily, ela falou de um jeito bem calmo, quase com cuidado. Você sabe que, uma hora ou outra, vai ter que pegar o resto das suas coisas lá no AP, né? Ela não queria me pressionar, dava para ver. Mas ela estava certa. Não dava para evitar o apartamento para sempre, por mais que eu quisesse. Minhas coisas ainda estavam lá. E eu precisava começar a seguir em frente de algum jeito. Mas só de pensar em voltar naquele lugar, onde tudo desmoronou, me dava um nó no estômago. Alguns dias depois, Emily foi comigo até lá. Eu não pisava naquele apartamento desde o dia em que expulsei o Ryan. Entrar de novo foi como voltar no tempo. Tudo ali parecia congelado no pior dia da minha vida. Cada canto tinha uma lembrança. A gente conseguiu juntar quase todas as minhas coisas até o fim do dia. Mas mesmo com as caixas cheias e o AP quase vazio, eu ainda sentia como se algo tivesse faltando. Como se ainda tivesse coisa mal resolvida ali. Mesmo tirando todas as minhas coisas do apartamento, eu ainda sentia que não tinha me livrado de tudo aquilo. Ryan, Sarah, tudo ainda tinha um peso em mim. E eu odiava isso. Quando voltamos para casa da Emily, até me senti um pouco mais leve. Mas, ao mesmo tempo, ainda não sabia qual seria meu próximo passo. Eu não queria voltar pro apartamento, mas também não queria continuar me hospedando com a Emily para sempre. Eu precisava começar a mudar de verdade, dar um jeito de seguir em frente com essa fase da minha vida. Mesmo parecendo impossível naquele momento. Foi por essa época que conheci o Alex. Uns amigos em comum apresentaram a gente, num encontro bem casual. E, no começo, vou te falar, eu não estava nem um pouco no clima de socializar. Depois de tudo o que aconteceu, a última coisa na minha cabeça era conhecer alguém novo. Mas o Alex era diferente. Ele não forçava nada, não ficava me perguntando o que tinha acontecido. Era fácil conversar com ele. E ele me fazia rir de um jeito que eu não ria fazia tempo. Lembro de uma noite, a gente estava com os amigos sentados, e o Alex começou a contar uma história absurda do cachorro dele. Que tinha invadido o quintal do vizinho e causado o maior caos. Era besta, era boba, mas eu ri. De verdade. Pela primeira vez desde que minha vida virou de cabeça para baixo. E ali eu percebi o quanto eu estava precisando daquilo. A gente começou a sair mais, como amigos no começo. E eu gostava disso, porque ele não tinha pressa em transformar aquilo em algo sério. Era bom ter alguém para conversar, que não tinha nada a ver com o meu passado. Ele sabia do que tinha acontecido com o Ryan e a Sarah, os nossos amigos em comum tinham contado. Mas ele nunca me pressionou a falar.
Só ouvia quando eu queria desabafar. Ele era paciente. Me dava espaço. E isso fez toda a diferença. Com o tempo, as coisas entre a gente foram ficando mais sérias. Mas dessa vez era diferente. Eu não estava tentando correr com nada. Depois do que rolou com o Ryan, eu aprendi a ir com calma. Eu tinha muitos problemas para confiar nas pessoas e o Alex sabia disso. Ele nunca me pressionou para ir mais rápido do que eu me sentia confortável, e isso fez toda a diferença. Aos poucos, comecei a sentir que talvez ainda existisse um futuro para mim. Mesmo que não fosse nada como eu tinha imaginado antes. Mas, justo quando eu sentia que minha vida estava voltando aos trilhos, meus pais vieram e bagunçaram tudo de novo. Eles sabiam que eu estava saindo com o Alex e até ficaram felizes por mim. Mas eles simplesmente não conseguiam largar o assunto da Sarah. Parecia que toda vez que eu falava com eles, de algum jeito, eles davam um jeito de colocar ela na conversa. Como se fosse uma missão fazer eu perdoar ela. Ah, você sabe que a Sarah tá sofrendo, minha mãe dizia em uma das ligações. Ela passou por muita coisa desde tudo aquilo, ela sente sua falta. Eu queria gritar. Eu sabia que a Sarah tava mal. Eu não era cego para isso. Mas isso não mudava o que ela fez. E mesmo assim, toda vez que eu falava com meus pais, parecia que eles estavam tentando jogar a culpa em mim. Como se eu fosse a única coisa que impedia ela de voltar para minha vida. Eles simplesmente não conseguiam entender que eu não estava pronto. Talvez eu nunca vá estar pronto. Chegou num ponto que eu comecei a evitar falar com eles. Cada conversa virava uma tentativa de me fazer sentir culpado. Sempre com aquele papo passivo-agressivo de a família é tudo, todo mundo erra. Vocês precisam se acertar? Mas eu estava cansado. Cansado de ouvir isso. Cansado deles tentarem consertar uma coisa que, para mim, não tinha conserto. Pelo menos, não agora. Aí eu comecei a me afastar. Parei de atender todas as ligações. E quando eu atendia, era rápido, direto. Não era por mal, mas eu não conseguia mais lidar com aquela pressão o tempo todo. Eu precisava de espaço. Precisava entender o que eu queria. Não o que eles queriam que eu fizesse. Eu estava tentando seguir em frente. Mas agora tudo estava acontecendo do meu jeito e, pela primeira vez em muito tempo, eu estava bem com isso. Com o tempo, meu relacionamento com o Alex foi ficando mais sério e, um dia, ele me pediu em casamento. Eu fiquei nas nuvens. A gente logo começou a planejar tudo. Eu achava que planejar o casamento seria só escolher flores, decidir o sabor do bolo, achar o vestido perfeito. Sabe, aquelas coisas que a gente vê em filme. Mas, para mim, parecia que eu estava andando num campo minado. Quanto mais o grande dia se aproximava, mais meus pais transformavam tudo em uma briga. E, claro, o problema principal era Sarah. Desde o começo, eu sabia que seria complicado por causa dela. Depois de tudo o que aconteceu com o Ryan, a última coisa que eu queria era a Sarah no meu casamento. Ela me traiu de um jeito horrível. Só de pensar nela ali, como se nada tivesse acontecido, me dava arrepios. Mas, claro, meus pais viam tudo de outro jeito. Começaram com os comentários soltos, tipo: você já pensou em convidar a Sarah? Ou: seria tão bom ter toda a família reunida. No começo, eu deixei pra lá. Pensei que eles iam perceber que não ia rolar e desistir. Mas não. Na verdade, parecia que quanto mais o casamento se aproximava, mais eles insistiam. Um dia, minha mãe e meu pai vieram aqui em casa para, teoricamente, ajudar com os últimos detalhes do casamento. Pelo menos era o que eu achava. A gente se sentou para olhar a lista de convidados, e eu percebi que minha mãe estava com uma cara estranha o tempo todo. Na hora, eu já senti que vinha bomba. E aí ela soltou. Então, a gente estava pensando, ela disse, tentando parecer tranquila. Mas mexendo nos papéis da lista com as mãos nervosas. A gente realmente acha que seria um erro não convidar a Sarah pro casamento. Eu congelei. Já esperava por essa conversa, mas ainda assim, não estava pronta para ela. Mãe, falei, tentando manter a calma, a gente já conversou sobre isso. A Sarah não vai ser convidada. Eu não me sinto bem com ela lá.
Meu pai entrou na conversa com aquele tom firme, como se quisesse me convencer. Ela é sua irmã. Você não acha que vocês podiam, pelo menos, tentar se acertar? É o seu casamento. Devia ser um momento de união da família. Eu respirei fundo. Já dava para sentir a tensão apertando no peito. Pai, esse é o meu casamento. Eu não quero passar o dia inteiro desconfortável porque ela está lá. Esse deveria ser um dia feliz, para mim e pro Alex, não uma reunião onde eu sou obrigada a perdoar a Sarah só porque ela é da família. Mas eles não pararam. Minha mãe se inclinou para frente, falando com aquela voz doce, quase pedindo. Filha, a Sarah tá passando por um momento difícil. Ela se arrepende do que aconteceu. Talvez isso seja uma chance de vocês recomeçarem. A gente só não quer que essa briga dure para sempre. Eu já estava perdendo a paciência. Não se trata de recomeçar, respondi. Ela dormiu com meu namorado. Isso não é algo que eu consigo simplesmente ignorar porque tem casamento chegando. Eu não tô pronta para perdoar. E, para ser bem sincera, eu nem sei se um dia vou estar. Foi aí que a coisa ficou ainda mais tensa. Meu pai suspirou, cruzando os braços. A gente não tá dizendo que você tem que perdoar ela agora, mas deixar de convidá-la. Você realmente quer piorar ainda mais a situação? Somos seus pais, e estamos te dizendo, isso é um erro. Eu senti a raiva subindo. Eles não estavam me escutando. Parecia que o mais importante era manter as aparências, ter a Sarah no casamento, e não como eu me sentia com tudo isso. Eu não me importo se isso piora as coisas. Falei alto, não aguentando mais. Esse casamento é sobre mim e o Alex, não sobre a Sarah. Ela perdeu o direito de estar na minha vida quando fez o que fez. Foi aí que minha mãe soltou a bomba. A frase que realmente me deixou revoltada foi: se a Sarah não for convidada, talvez a gente tenha que repensar se vai no seu casamento. Eu olhei para ele sem conseguir dizer nada. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Meus próprios pais estavam basicamente me dando um ultimato: ou eu convidava a Sarah, ou eles não iam no meu casamento. E o pior. Eles falaram isso com uma calma como se fosse algo super razoável. Como se estivessem me ajudando ao ameaçar não ir. Vocês não podem estar falando sério, falei, com a voz tremendo. Vocês estão mesmo me dizendo que não vão no casamento da filha de vocês porque eu não quero convidar a irmã que me traiu? Meu pai nem piscou. Não é que a gente não queira ir, mas família é importante. A Sarah devia estar lá. A gente só não quer ver a família toda dividida assim. Eu não conseguia acreditar. Esse era para ser o meu dia, e eles estavam fazendo tudo girar em torno da Sarah. Nenhuma vez eles perguntaram como eu me sentia com isso. Nem pararam para pensar que talvez eu não quisesse a pessoa que mais me machucou ali no dia mais importante da minha vida. Mas ficou pior. Eles não pararam na Sarah. Não, agora iam implicar com a Emily também. Sobre a Emily? Começou minha mãe, parecendo meio desconfortável, como se soubesse que estava prestes a passar dos limites. A gente sabe que ela tem sido uma boa amiga para você, mas sentimos que ela também acabou complicando as coisas entre você e a família. Eu só fiquei olhando para ela, sem entender. Do que você tá falando? Meu pai entrou na conversa, querendo dar apoio. A gente acha que talvez você devesse pensar melhor sobre ter a Emily como madrinha. Ela faz parte do motivo pelo qual você se afastou da gente, não acha? A gente só tá preocupado, talvez ela não seja uma influência tão boa assim. Eu fiquei chocada. Eles estavam mesmo culpando a Emily? A minha melhor amiga? A única pessoa que ficou do meu lado quando tudo desmoronou? Para eles, ela é que era o problema. Deixa eu ver se eu entendi bem. Comecei a dizer, já com a raiva na garganta. Com a voz tremendo, eu falei. Então deixa eu ver se entendi. Vocês querem que eu convide a Sarah, que me traiu, mas tire a Emily, que esteve do meu lado o tempo todo? É essa a solução de vocês? Minha mãe ainda teve a coragem de fazer cara triste, como se ela fosse a única sofrendo ali. A gente só pensou que isso podia ajudar as coisas a correrem melhor. Você e a Sarah podiam tentar se reaproximar. E a Emily, bem, ela nem é da família. Era isso? Chega!
Ah, sabe de uma coisa? A Emily é minha família. Ela tem sido mais irmã para mim do que a Sarah jamais foi. Se vocês estão dizendo que eu tenho que escolher entre convidar a Sarah ou ter vocês no meu casamento, então acho que vocês não vão. Eles ficaram chocados. Como se não acreditassem que eu realmente estava batendo o pé. Mas eu não ia recuar. Não dessa vez. Esse é o meu casamento, continuei, firme. Eu não vou convidar alguém que me machucou só para agradar vocês. Se vocês não conseguem respeitar isso, então talvez nem deveriam estar lá. Minha mãe começou a chorar. Meu pai só balançou a cabeça, desapontado. Mas, para ser sincera, eu já não me importava mais. Eu não ia ceder. Eles podiam me apoiar, ou perder o casamento da própria filha. Eles saíram sem dizer muita coisa. Quando a porta se fechou, eu fiquei ali parada, sentindo uma mistura muito estranha. Um pouco de tristeza, mas também um alívio enorme. Doía pensar que talvez eles não fossem no meu casamento, claro. Mas ao mesmo tempo, eu me sentia livre. Livre para ter o casamento que eu queria, com as pessoas que realmente se importavam comigo e que estavam ao meu lado. E sinceramente, depois de tudo que rolou com meus pais, isso era tudo que eu precisava. Eu ainda não sabia o que esperar. Mandei os convites assim mesmo, no fundo torcendo um pouquinho para que eles mudassem de ideia. Ficava me dizendo para não criar expectativa. Mas, né? Eles são meus pais. Mesmo com todo o drama. Eu pensei que talvez, só talvez, eles mudassem de ideia e aparecessem no meu casamento. Mas, conforme os dias iam passando e o prazo para confirmar presença chegava e ia embora, nada. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum sinal. Tentei não deixar isso me abalar, mas é difícil não sentir nada quando os próprios pais estão basicamente dizendo: preferimos não ir ao seu casamento do que te apoiar. Quando o grande dia foi se aproximando, decidi deixar tudo isso de lado. Tinha muita coisa em que pensar, os últimos detalhes, o vestido, o ensaio, tudo para garantir que o dia fosse perfeito. E, para ser sincera, quanto mais perto chegava do casamento, mais eu percebia que não valia a pena perder meu tempo me preocupando com eles. Aquele era o meu momento. E eu estava decidida a não deixar a ausência deles estragar isso. A manhã do casamento foi perfeita. O tempo estava do jeitinho que eu sonhei, sol, com uma brisa gostosa, quente na medida certa. Emily e as outras madrinhas estavam comigo na suíte, se arrumando, e o clima era leve, divertido, sem estresse. A gente riu, conversou sobre tudo, menos sobre os meus pais. A gente focou no que importava, o dia era para celebrar meu amor com o Alex. Mas, sendo bem sincera, quando a cerimônia ia começar, teve uma parte de mim que ainda olhou para a entrada, só por um instante, esperando ver meus pais chegando de última hora. Mas eles não apareceram. Aquela sensação de vazio voltou. Um aperto no estômago. Mas me forcei a seguir em frente. Eu não ia deixar isso roubar minha alegria. A cerimônia foi linda. Caminhar pelo corredor sem meu pai foi difícil, mas, quando vi o Alex me esperando lá na frente com aquele sorriso bobo e cheio de amor no rosto, tudo valeu a pena. O resto do dia passou voando. Os votos, as risadas, a alegria, tudo parecia tão certo entre a gente. Foi aí que eu percebi, mesmo sentindo um pouco de tristeza pelos meus pais, eles não foram quem fez aquele dia especial. Foi o Alex. Foram nossos amigos. Foram as pessoas que realmente se importam com a gente e com a nossa felicidade. Isso é o que tornou tudo tão incrível. Quando a festa começou, eu já nem pensava mais neles. A noite toda foi cheia de dança, risadas e comemoração com quem realmente importava. A Emily fez um discurso lindo, que emocionou todo mundo. O padrinho do Alex contou umas histórias super engraçadas, a galera chorava de rir. A comida estava maravilhosa, a música perfeita, e a pista de dança ficou cheia até o fim da festa. Sério, não poderia ter sido melhor. Quando Alex e eu saímos para nossa lua de mel, eu me senti mais leve do que em meses. Sem estresse, sem drama. Só nós dois, prontos para começar esse novo capítulo juntos. A viagem foi maravilhosa, passamos 2 semanas num resort de praia só curtindo, relaxando e aproveitando o fato de estarmos casados. Era tudo o que a gente precisava.
Um tempo para deixar tudo para trás e focar só um no outro. Mas mesmo na lua de mel, eu ainda olhava pro celular de vez em quando. Esperando que talvez meus pais mandassem uma mensagem. Talvez se arrependessem de não ter vindo. Talvez quisessem conversar, fazer as pazes. Mas nada. Nenhum parabéns, nenhum estamos felizes por você. Silêncio total. E quer saber? Quando voltamos para casa, eu já tinha superado. Passei tanto tempo me preocupando, esperando que eles estivessem lá, mas ficou claro, eles não quiseram estar. Eu dei todas as chances. Abri todas as portas. Eles só precisavam aparecer quando realmente importava. Mas escolheram não fazer isso. E isso é problema deles, não meu. Não vou dizer que não doeu, porque doeu sim. Mas eu estava cansada de deixar as escolhas deles controlarem como eu me sentia. Não ia mais perder meu tempo correndo atrás de quem não queria estar do meu lado. Eu tinha o Alex, tinha meus amigos, tinha gente que realmente aparecia por mim e isso era o suficiente. Depois da lua de mel, eu só segui em frente. Não fui atrás deles, e eles também não vieram atrás de mim. E tudo bem. Eu tinha uma vida nova para viver, e não ia deixar a ausência deles estragar a minha felicidade. O casamento foi tudo o que eu sonhei, mesmo sem eles. E por mais que tenha doído perceber que escolheram não fazer parte disso, também me ensinou algo importante. Eu não preciso deles para validar minha vida. Eu tenho ao meu redor pessoas que realmente se importam comigo. E isso já é mais do que suficiente. Então é isso, eu terminei com eles. E, pela primeira vez, eu me senti em paz dizendo isso. Não era raiva, nem mágoa. Era só a verdade. Eles fizeram a escolha deles, e eu fiz a minha. E no fim das contas, eu fiquei feliz com como tudo aconteceu. Porque mesmo sem eles, aquele dia ainda foi incrível. E no fim, é isso que realmente importa.